Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos que hora que você vai estar assistindo esse podcast. Meu nome é Emerson Alves, eu sou advogado, sou gestor do agronegócio, tenho um MBA em Direito do Agronegócio, sou professor. E hoje nós estamos inaugurando o É Mais Agro Podcast. É um sonho nosso de levar informação de qualidade para o produtor rural, para a região de Itiutaba, para o Pontal do Triângulo Mineiro, né? E hoje, ninguém mais para estar inaugurando esse podcast conosco, o primeiro podcast, um grande amigo meu, que nós já participamos juntos de outros eventos, e ele veio de Uberlândia, viajou 140 quilômetros para estar aqui conosco, para que nós pudéssemos extrair um pouquinho do grande conhecimento que ele tem, que é o Joaquim José de Paula Neto, e é um grande amigo. E se apresenta para nós, Neto, quem é o Joaquim José de Paula Neto? Olá, Emerson. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que está assistindo. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse primeiro podcast para a gente levar informação para o produtor rural. E eu sou goiano, eu gosto de falar, né, que eu sou goiano de Cachoeira Alta, tenho muito orgulho da minha cidade e sou bacharel em Direito pela UFO, ali me formei em Uberlândia. E sou também um pequeno produtor rural lá no estado de Goiás e atuo lá na parte da pecuária, na parte da recria, e sou servidor do Conselho Nacional do Ministério Público e estou atuando na Procuradoria da República em Uberlândia e sou membro também da ABRADA, que é uma Associação Brasileira de Direito ao Agronegócio, que está sempre ali estudando os temas do direito ao agronegócio que estão relacionados ao produtor rural, e a gente busca trazer essas informações, né? Aliar ali o conhecimento do dia a dia com o conhecimento jurídico e para poder trazer a melhor informação para o produtor rural. E também, Joaquim, eu que faço parte da Comissão do Direito Agrário e Agronegócio, da 44ª subseção aqui de Itiutaba. Você também está, né? Sim, lá em Uberlândia. Na 13ª? Sim, na 13ª subseção, na Comissão do Agronegócio da OAB Uberlândia. E junto com vários colegas lá que estão estudando o direito do agronegócio e muitos, né, advogados também, outros que não são advogados, né, assim como eu que sou servidor, mas muita gente lá para estudar e levar cada vez mais informação, porque para a gente ter uma ideia, o direito do agronegócio em muitas faculdades, ele sequer é estudado. Então o estudante passa os 5 anos da graduação em direito sem sequer ouvir falar em Estatuto da Terra. E aí depois que a gente precisa correr atrás disso aí, vai fazer né? uma especialização, né? Exato. Eu fiz um MBA no Direito do Agronegócio por causa disso. Eu não vi nada. Se você me perguntar alguma coisa do Direito Agrário e Agronegócio na universidade, eu não formei há muito tempo, né? Em 2012, que já o agronegócio já tinha bombado. Sim. A gente não viu. E eu sou apaixonado pela terra, sou apaixonado pelo agro e fui fazer minha especialização. E lembrando que o seu presidente da comissão é o nosso amigo, colega de profissão, Sim. Dr. Fernando Dias, né? Sim, Dr. Fernando, aproveitar e mandar um abraço para ele aqui, né? Fernando conduz muito bem a comissão do agronegócio lá na OAB Uberlândia, com muita liderança, com muito espírito de equipe. E tivemos um evento lá, né, no ano passado sobre o direito do agronegócio e com certeza acredito que agora em 2024 teremos outro grande evento também. Eu gostaria de destacar, vou te chamar de Neto, né? Sim, fica à vontade. Pela nossa amizade. Gostaria de destacar, Neto, que o nosso encontro tijucano do direito do agronegócio que aconteceu agora, de 18 e 19 de outubro de 2023, foi uma sementinha do Dr. Fernando Dias, desse evento que eu participei, que foi o encontro, né, do direito do agronegócio de Uberlândia. Eu fui lá, falei, cara, a gente consegue levar esse para Itiutaba. Fiz uma online com a doutora Elis Regine, mas não me senti satisfeito, falei, eu quero fazer algo maior e graças a Deus deu tudo certo. Você veio a brilhantar aquele evento. A semana passada encontrei com uma pessoa que participou do evento, elogiou, ou seja, são 2 meses já do evento, as pessoas estão elogiando, então deu muito certo. A gente está aí, sim, já fechando contratos para a 2ª edição, tudo, Neto, com o intuito de levar informação de qualidade para o produtor, né? E eu gostaria de dizer para vocês, produtores rurais, as produtoras rurais, porque hoje nós somos mais de 1 milhão de mulheres
que estão liderando o agronegócio no Brasil. Nós vamos ter uma surpresa especial para vocês, mulheres, em março, que é o mês das mulheres, tá? Nós não esquecemos de vocês, não tem como esquecer de vocês. E nós vamos trazer, sim, informações de qualidades, tanto para o produtor rural como para a produtora, nas mais diversas áreas. Seja logística, seja plantio, seja insumo, seja bolsa de valores, B3, o que tiver. O que tiver de informação para o agronegócio, nós vamos trazer. E a gente tem que trabalhar hoje, ô Neto, que é muito importante, você sabe da importância, você é um cara especialista demais nesse nicho, que é a agenda ESG. As pessoas, vou confessar para você que eu converso com muitos amigos meus que são produtores rurais em Itiutaba, Emerson, eles falam assim, Emerson, o que é isso, ESG? Eles não sabem o que é Environmental, Social and Governance, eles não sabem. É uma sigla em inglês, né, que significa meio ambiente, social e governança do agronegócio, pode ser agroindustrial também. E hoje eu fico muito feliz, muito honrado de ter você aqui, que vai ser um podcast de qualidade, que eu já vi a sua qualidade no nosso evento, e trazer essa informação. Eu gostaria de dizer para o produtor rural, que aqui no podcast É Mais Agro, vocês têm um defensor, porque o produtor ele é muito atacado, né? Ele está na ponta e parece que as pessoas só olham para o produtor rural, parece que só ele que é o vilão da história, sendo que não, ele é o herói, né? Então esse podcast também a gente tem um intuito aqui de defender o produtor rural. Com certeza. Aqui nós vamos mostrar como que o produtor rural trabalha. O Brasil, hoje o PIB do Brasil está quase, já passou de 25% em 2020, agora deu uma pequena queda que é natural. Né? Sim. Mas aqui, você produtor rural, aqui você vai ter pessoas que vão defender vocês. Eu queria te pedir licença, ô Neto, porque eu gosto, tudo na minha vida eu gosto de começar pedindo permissão para Deus. E eu tenho uma facilidade de conversar com Deus se eu passar pela mãe dele, que é Nossa Senhora. Eu não consigo chegar até Deus se eu não conversar com ela. Porque Maria foi a mulher que levou Jesus a fazer o primeiro milagre, não era a hora dele, né? Então, Neto, eu gosto de começar tudo pedindo para Nossa Senhora abençoar, porque onde Nossa Senhora põe o manto, tudo dá certo, Jesus vem, o Espírito Santo vem e Deus vem abençoar também. E quando a gente estava concluindo esse podcast, eu estava com 99% pronto, eu levantei num domingo de manhã, falei assim, eu quero fazer uma homenagem para Nossa Senhora. E falei assim, eu tenho que homenagear o produtor rural também, porque o nosso intuito aqui é dizer para ele que ele é especial. E eu fiz esse poema, escrevi esse poema, vou recitá-lo. E é uma homenagem à Nossa Senhora e também ao produtor rural, por tudo que ele, às vezes, o que as pessoas falam, né? O poema vai dizer o que as minhas palavras aqui não estão conseguindo refletir, tá bom? Peço licença para a gente começar esse poema em homenagem à Nossa Senhora e ao produtor rural. Tributo ao sertanejo. Bom dia, seu moço, olha que dia abençoado. Hoje eu começo esse papo com alegria e entusiasmo, pois é meu primeiro dia de trabalho e sucesso nesse belo recanto. Sou forasteiro e nesse rincão quero fincar raiz e para dar tudo certo, quero chamar para essa conversa Nossa Senhora, a mãe desse país. Ó mãezinha, chega para cá, você que foi sempre bem tratada, humilde e abençoada. Teve a graça de carregar no ventre a criança predestinada a trazer para nós a paz tão esperada. Me perdoa, mãezinha, as palavras erradas. Não sou letrado, porque para sobreviver e não ver os meus filhos morrer, tive que escolher entre a caneta e a enxada. Desde pequena entendi que para progredir tinha que madrugar, trabalhar de sol a sol para esse país expandir. Logo cedo faço uma oração pedindo proteção. Pego minhas traias e meu burrão e para a roça vou plantar arroz, milho e feijão. Tem gente lá na vila, mãezinha, que espera todo dia a chegada da carroça cheia de milho, arroz e leite da vaquinha aqui da roça. Esse povo na correria de todo dia pega o leite e o pão e já sai em disparada, sem sequer fazer uma oração. Porque tem que chegar rápido na empresa,
antes de fechar o portão. Ó mãezinha abençoada, veja só que contradição. Lá no meu cantinho, todo dia, não levanto sem pedir a sua bênção. Peço para o meu filho, para o meu pai e também para o meu irmão. Peço, mãezinha, por favor, sua atenção, para distribuir com esse povo um pouco da minha oração. Agradeço ao Pai, ao Filho e a sua atenção, porque teve tempo de ouvir a minha intenção. Sei que sou mal entendido lá na vila, porque me chamam de bandido e até de ladrão. Porque para plantar, tenho que da terra judiar, tirando água do grotão para minha roça aguar. Ó mãezinha abençoada, seguindo os passos do seu filho querido, quero pedir por esses irmãos para a senhora rogar. Pois foi seu filho Jesus que do alto da cruz pediu para nós, os nossos inimigos, perdoar. Mas confesso, mãezinha abençoada, uma coisa eu tenho que te falar. Não guardo mágoa, nem má intenção, e para o meu irmão já vou liberar o meu perdão. Mas eles, gostando ou não, vou continuar a plantar, sempre precedido de uma oração, para tocar no coração dessa nação, para eles ver que não sou bandido, nem tampouco ladrão. Sou apenas um irmão, que não tendo outra opção, leva todo dia o pão até a sua mão. Então, no dia que eu acordei, do domingo, eu falei, gente, eu tenho que homenagear Nossa Senhora e homenagear o produtor rural. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha expressado um pouco, do amor de Nossa Senhora e do sofrimento do produtor rural também. Porque ele está lá arando a terra, gradeando a terra, buscando água, às vezes lá no grotão mesmo, com um pivô, uma irrigação, para não faltar alimento o ano todo. E às vezes ele não é muito bem entendido, Muito bonito, Emerson. Espero que vocês gostem. Mas então vamos, pessoal, vamos para o podcast, vamos trabalhar aqui a questão. Hoje a gente vai falar sobre a agenda ESG. E Neto, fala um pouquinho para nós, Muita gente, eu vou falar para você que 90% das pessoas não entende o que é a agenda ESG. Fala um pouquinho para nós, explica o que é essa agenda ESG. Então vamos lá, Emerson. A gente ouve muito falar nos jornais, nas manchetes, na TV, agenda ESG e várias questões que a gente pensa assim, nossa, isso aí é coisa do estrangeiro, não tem nada a ver com a realidade do produtor rural. Então, como você já bem disse, a sigla ESG, ESG, é uma sigla que remete a palavras em inglês. Então, E é de environmental, que é meio ambiente ou sustentabilidade. O S, que é social, que a gente pode aqui entender como responsabilidade social. E o G, de governance, que é governança. Então, assim, o que isso tem a ver com o produtor rural, com o pecuarista que está produzindo, ou com o agricultor que está aqui na região de Ituiutaba? Então, a gente vai buscar primeiro assim, é como se fosse uma corrente que o ESG vai puxando. Muitos fundos internacionais de investimento que investem em empresas aqui no Brasil têm como critérios de seleção para investimento a adoção de práticas ESG. Então, suponhamos que um frigorífico, por exemplo, precise de um investimento estrangeiro, precisa de um dinheiro, de um empréstimo, de investimento, de um fundo de investimento. E esse fundo de investimento vai exigir que o frigorífico adote medidas ESG. E o frigorífico vai pedir para quem? Aí o frigorífico tem que ir na sua cadeia de fornecedores, que são os pecuaristas, por exemplo, e exigir que eles adotem práticas ESG. Então aí está relacionado essa questão do ESG. E na outra parte, assim, a gente falou de fundos internacionais. E aí vamos falar assim, é uma exigência global. Eu acho que assim, quando a gente vai buscar no prisma dos valores, quando a gente está tratando de ESG, o que a gente está tratando? A gente está tratando de um valor de fraternidade e de solidariedade. Esse é o valor por trás do ESG. Porque quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, isso tem um valor por trás. O valor por trás disso é uma solidariedade entre as gerações. Porque eu vou cuidar do meio ambiente hoje para que uma geração futura tenha um meio ambiente preservado, uma qualidade de vida, um ar puro.
Então, esse é o valor que está por trás. E aí a gente tem questões específicas que tem por pano de fundo a agenda ESG. Então, indo para uma parte bem prática, né, que eu acho que é bom a gente trabalhar no abstrato, mas é bom a gente trazer para o concreto. Um pequeno produtor rural que depende de investimento do plano safra, por exemplo. É difícil você encontrar um produtor que não precisa de financiamento bancário, né? A mais, que não né? precisa de um dinheiro para produzir. E assim, a gente tem que valorizar isso, que ele toma risco. Ele pega um dinheiro no banco, ele toma um risco, depois, às vezes ele não consegue arcar, porque ele está entrando numa atividade de risco. Então, hoje, o último plano safra, por exemplo, que é o plano safra 23-24, trouxe uma política de desconto na taxa para quem adota práticas ESG. Então a gente está vendo no dia a dia do produtor rural, quem é produtor, médio produtor, vai pegar um custeio no Pronamp. Em regra, a taxa é 8% ao ano, nesse último plano safra. Mas se ele adotar ali duas medidas de ESG, né, que a gente vai tratar aqui adiante, ele vai conseguir 1% de desconto. Então a gente fala, para 7% ao ano. Já cai para 7%. E para o produtor dependendo rural, do valor, de 5 milhões, 10 milhões. faz muita diferença. O produtor rural, né, e principalmente o produtor rural produtor de leite, por exemplo, tem que brigar por centavos, né? É o centavo ali que paga a conta. Se faltar dois centavinhos no litro de leite ali no final do mês. No final do mês as contas não fecham. Então, assim, só trazendo esse exemplo bem concreto, o que o ESG tem a ver com o pecuarista aqui de Ituiutaba? Tem a ver que quando ele for no banco pegar o seu empréstimo, se ele tiver práticas ESG, ele vai ter um desconto na taxa de juros. Isso não é bom? Muito bom. É muita vantagem. Então, assim, só uma pincelada. Aí a gente vê, Neto, então, que o produtor rural ele precisa dessa informação e precisa chegar à fonte. Aí nós vamos então para uma outra parte, que aí entra na questão também do advogado, né, o especialista, é onde o produtor rural vai precisar de ter o certificado. Ele não consegue chegar lá e falar assim, eu pratico o ESG. Ele tem que chegar com um documento, porque quando o banco vai te pedir um documento, eu já peguei o checklist, é uma dezena boa de documentos, ele tem que entregar um certificado. E aí, esse certificado, como você está falando, que o produtor consegue um desconto aí de 1%, como foi nesse ano, ele tem um custo, né? E como que o produtor ele tem que se portar, como que ele deveria buscar essa informação para ele se certificar que ele segue os requisitos ESG. Sim, essa questão do desconto que está é uma inovação, foi algo assim muito recente, né? Que lançou no último plano safra, 23-24, lançou em junho de 2023. Então, ali são 7 critérios que foram colocados e aí o produtor, cumprindo 2 critérios, ali ele consegue 1% de desconto no custeio. O principal deles, que já garante ali 0,5%, é ter o CAR analisado, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele precisa ter esse CAR analisado e ele precisa estar ali em 3 condições, que é, né, ele tem que estar passível de emissão de cota de reserva ambiental, ou seja, ele tem que estar com a propriedade regularizada ambientalmente falando, ou seja, ele não pode ter uma área, ele tem que garantir ali a reserva legal, área de preservação permanente. Então ele tem que estar ali com o CAR em dia. Isso vai garantir o 0,5 ponto. É o CAR analisado e nessas condições, né, sem pendência. Então ou ele tem que estar em regularização ou ele tem que estar totalmente regular. Nessa parte do CAR, o produtor rural vive um certo desafio. Assim, como que o banco vai ficar sabendo se ele está? Agora que eles estão implantando isso, então vai ter uma própria comunicação do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura com os bancos. Vai ter uma base de dados lá. Mas a gente ainda vive um problema grande que até 2 meses atrás só 2% dos produtores rurais do Brasil tinham o CAR analisado. Por quê? Porque os órgãos ambientais estaduais estão enfrentando uma demora muito grande para analisar o CAR. Então, assim, o produtor já ganhou o benefício, mas ainda não levou totalmente. Está com esse desafio. Né?
Precisa comprovar. Ele não está conseguindo, essa parte do CAR... E não vai, então, partir dele. Isso. Não vai partir de uma instituição, de um órgão público para com o banco. Exato. Então ele tem eles não fizeram nem a parte deles ainda, que é a regularização do CAR. Isso. Então... Porque nós estamos com um problema aqui, 80% aqui, tá para... Foi feito 100% do pedido, mas apenas 20% já está concluído. Ou seja, 80%... ainda está, né? Está pendente de análise aí, né? Então, assim, mas a gente já vê medidas que as secretarias do meio ambiente têm tomado para agilizar essa análise do CAR. Então, a gente tem uma experiência lá no Pará, que está sendo feita de uma forma automatizada a análise. Já teve uma melhora muito grande e isso, aos poucos, vai expandir para os outros estados também. E isso vai, assim, poder agilizar mais para o produtor rural conseguir ter o CAR analisado e aí sim conseguir o 0,5% de desconto. Entendi. Então, e as outras práticas, como é uma questão muito nova, que surgiu tem 6 meses, ainda está em regulamentação no plano interno, né, no plano do plano safra em si, do Banco Central, para poder apresentar esse certificado, diria assim, né? Mas eu acho que é algo também, né, que a gente deve buscar informação com o gerente do seu banco, com quem atende produtor rural no seu banco, que ele vai poder dar essa informação de forma mais específica, que a gente pode ter atualizações a cada instante, né? E vamos dizer também, né, Neto, que o produtor rural, ele pode procurar aquele advogado da sua confiança, né? Também. Porque eu estou me especializando nessa área, porque eu vi esse nicho de mercado, essa carência, essa ausência de informação. Então, produtor rural, você que precisa regularizar, né, precisa se adequar a essa agenda ESG, você procura o seu advogado, né, de confiança, e se ele não tiver essa especialização, buscar um profissional que está especializado, porque tem uma parte cartorária aí também, né? Sim. E tem a especialização do advogado. É o que a gente está buscando também fazer. E, Neto, quando a gente fala de todos esses requisitos, o governo, né? E essa política, porque esse ESG vai coincidir lá com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sim. Quem deu o primeiro passo foi a ONU, para a gente ter um planeta vivo para as próximas gerações. Aí o Brasil assinou, né, esse tratado de fazer algumas alterações até 2030, por isso que chama Agenda ESG 2030, e são 6 anos. E a gente sabe que pode acontecer algumas penalidades aí para quem não se adequar, não entrar nesse cerco, né, de certificação ESG, mas nós também estamos estudando, tanto eu quanto você, que vão ter benefícios. Sim. E muitos benefícios, porque nós estamos aí fechando acordos com 74 países, né, 74 mercados abriram as suas portas para receber produto do Brasil. Então, assim, agora era para ser dia 1º de janeiro, agora de 2024, mas ainda eu não vi nenhuma informação, mas eu acredito que já aconteceu. Aquele BRICS não é BRICS mais, né? Não era para ser Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora é BRICS+, porque entraram mais 6 países, a Argentina, né, por causa dessa mudança política que teve lá, a gente não sabe se vai realmente aderir, mas é a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã e Argentina, se realmente ela aderir. E segundo informações que eu busquei em noticiários que têm responsabilidade com a informação, o BRICS+, terá 40% do PIB mundial. A Europa vai ficar com 37% e nós com 40%. Ou seja, nós estamos com a janela aberta para o mundo. Sim. Nós, brasileiros, porque nós fazemos parte desse grupo. Nós temos uma presidente que é a presidente do BRICS, né, que é o Banco do BRICS, favorável a nós. Então, assim, a visão que a gente vê daqui a 5, 10, 15, 20 anos é muito boa para o produtor rural. Sim. Mas quando esse dia chegar, nós temos que estar preparados, né? Sim. A gente tem alguns obstáculos aí, como você já falou, né, que a certificação do CAR está demorando um pouquinho, precisa disso. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar que deu tudo certo, toda a documentação está certa, a gente está vendendo
para o mundo inteiro. O que o produtor rural pode esperar de benefício para ele quando tiver tudo certo e quando essas certificações estiver tudo certo e essa agenda ESG estiver funcionando? Você como produtor rural, o que você vislumbra no futuro? Eu acho que assim, a nossa tendência, né, enquanto país é ter uma abertura cada vez mais de mercado, né? E assim, o mercado se torna mais exigente, o mercado externo, o mercado internacional, e aí a gente precisa fazer essa adaptação nas nossas práticas, né, para poder atingir mais mercados, ter mais demanda, ter mais consumidores do nosso produto, né, da nossa carne, da nossa soja, do nosso milho, e também a gente precisa adotar as técnicas que vão aumentar a nossa produtividade. Então aí a gente chega no ponto em que essas práticas ESG trazem benefício para a produtividade. Para fechar aquela questão em relação ao desconto, né, no Plano Safra, que a gente falou 0,5% do CAR, e os outros 0,5% é de alguma dessas seis atividades que eu vou mencionar, que é produção orgânica ou agroecológica, bioinsumos, tratamento de dejetos na suinocultura, pó de rocha ou calcário, e aí pó de rocha eu vou destacar o basalto, que a gente tem uma região muito produtora, Uberlândia está se destacando aí como polo produtor de basalto, a energia renovável na agricultura e a existência de rebanho bovino rastreado. E até um exemplo, a Europa, para importar o boi brasileiro, exige essa rastreabilidade. Então o bovino tem que estar lá rastreado com o brinco na orelha lá de que está há tanto tempo seguindo tais protocolos sanitários. E aí se você tem o boi Europa, você vai conseguir um preço maior também do que outros mercados. Então, e outra questão, e aí já vai sempre a dica também para o produtor rural, procurar uma assistência especializada. O Senar tem uma contribuição muito importante nessa parte, o Senar dá uma assistência muito grande para o produtor rural. E quando a gente fala de bioinsumos, por exemplo, que é, né, assim, diminuir aquela dependência exclusiva dos fertilizantes industrializados. E aí, nessa parte dos fertilizantes, com a pandemia, depois também com a guerra entre a Rússia e a China, o produtor rural teve muita dificuldade, porque o fertilizante subiu muito. Quase dobrou de preço. E subiu muito de preço, então começou a inviabilizar ali a produção. E aí a gente tem esses bioinsumos produzidos nacionalmente e produzidos também com o apoio da Embrapa, dos órgãos brasileiros, e isso faz com que a gente tenha uma produção maior. Então hoje chega-se à conclusão que um mix ali de bioinsumos com os fertilizantes, né, sintéticos, né, que isso faz com que tenha uma produção melhor. E aí também quando você adota práticas de rotação de cultura, aliado a você combinar ali a agricultura com o gado, por exemplo, você vai ter uma produtividade maior. Você tem casos assim de pessoas que adotaram essas práticas, que são sustentáveis, porque ali quando você faz uma rotação de cultura, quando você coloca a pecuária ali junto com a agricultura, você vai aumentar a sua produtividade de grãos, de soja, que era o exemplo que eu vi, no exemplo do Sul, em 10 hectares, em 10 sacas por hectare, por exemplo. Então, enquanto seus vizinhos colhem X, você colhe X mais 10. Isso é dinheiro no bolso do produtor. Então, isso é uma prática que ajuda o meio ambiente e ajuda o bolso do produtor também. Então, são vários exemplos que a gente pode ver que o ESG vai trazer benefício para o produtor rural, tanto para ampliar o nosso mercado, porque se não tiver mercado, você não tem para quem vender, como é que você vai ter receita? E para aumentar a sua produtividade. Mas você, enquanto explanava, Neto, eu vi duas questões importantes. Primeiro que você falou da integração lavoura-pecuária. Nós, culturalmente, tradicionalmente, aprendemos que nós temos que ir lá tirar o excesso de mata, né, para deixar uma área para plantar, que seja pastagem, que seja soja. E agora vem a integração lavoura-pecuária que fala, olha, não é bem assim não. Nós precisamos associar, né, a floresta com a braquiária, no período de chuvas, plantar o milho, a soja, que dá para intercalar, que é a integração lavoura-pecuária. E um outro ponto também que eu queria que você destacasse, ô Neto, que está relacionado à tecnologia, bioinsumos. O bioinsumo está relacionado à tecnologia.
Essa rastreabilidade que você está falando está relacionada à tecnologia, né? No curso de gestão do agronegócio, a gente estudou muito sobre tecnologias. E o que eu tenho dito que as propriedades rurais que estão aumentando o seu lucro, estão diminuindo o custo automaticamente, obviamente aumenta o seu lucro, porque estão investindo em tecnologia. Os produtores mais tradicionais, eles estão tendo um pouco de resistência ainda em recepcionar essas tecnologias. Fala um pouquinho para nós sobre essas tecnologias que estão vindo para ajudar o produtor rural, porque nós vamos precisar. Como que a Europa vai saber o que a gente está produzindo aqui se não for através das tecnologias? Ele gostando ou não, ele vai ser alvo delas. Sim. E também sobre você como produtor rural, a gente sabe, né, que naturalmente a mudança ela é um pouco dolorosa, ela é um pouco lenta, mas a gente precisa fazer dessa questão da lavoura, integração lavoura-pecuária. Sim, Emerson, acho que assim, a tecnologia vem muito forte e se desenvolvendo cada vez mais, e se o produtor rural deixar de se atualizar, ele vai ficando defasado ali, né? Então a gente tem, né, máquinas cada vez mais tecnológicas, a gente tem o campo se utilizando cada vez mais, né, da inteligência artificial, seja para otimizar ali a produção, otimizar a fertilização, as técnicas de agricultura de precisão, né? Isso, que tá muito em voga. Agricultura de precisão, né? A agricultura é 4.0 já, né? Já está no 5.0. 5.0 né? Nós já. ficando para trás. Então, tanto isso, para poder otimizar ali, quando ele vai ter que jogar um veneno na plantação, agrotóxico na plantação, entre várias outras coisas. E também na parte de gestão de risco também. Eu acho que a tecnologia está nessa parte. Quando você falou de tecnologia, eu também lembrei dessa parte, uma tecnologia financeira também, que você tem hoje softwares de controle, de gestão, de produtividade. E quando a gente fala nisso, nessa questão de controle financeiro, por exemplo, a gente está falando de governança. Então, às vezes, assim, porque a gente está falando do ESG e trazendo do abstrato para o concreto, né? Tem produtor rural que sequer tem um controle de caixa. É muito comum. Ele sequer tem anotado na folha de pão, por exemplo, na folha do papel do pão, quanto que é o custo e a receita mensal dele. Então, quando a gente está falando disso, controle financeiro, a gente está falando em governança, a gente está falando em ESG. E aí a gente, se não for possível fazer algo complexo, pode fazer no papel do pão, faz no caderninho, compra um livro caixa. Já faz, isso é importante para o produtor rural. E se puder melhorar, faz no aplicativo de gestão financeira. Posso colaborar com você? Claro. Porque a gente tem visto, o produtor rural, ele é o dono da propriedade, ele compra o insumo, ele pega o caminhão, busca, ele é o tratorista, né? Ele planta, ele compra a semente, ele que distribui. Está centralizado no produtor rural. Sim. Isso é muito comum, né? Assim, mas tem produtores rurais que têm empregados, mas os empregados que fazem o serviço ali externo, né? Que planta, que colhe e tal. Mas a parte pensante, né? Aquela parte intelectual, é o produtor rural que muitas vezes faz sozinho. Então ele fica sobrecarregado e 24 horas é pouco tempo para ele para resolver tudo isso. Aí entra naquela questão que a gente já abordou, que o produtor rural ele vai precisar, pouco a pouco, né? Porque lógico tem custos, isso tem custos, mas ele vai ter que começar a descentralizar, a delegar funções para algumas pessoas externas da pessoa dele. Quando o produtor rural tem um filho que é agrônomo, uma filha que é veterinária, um filho que é um engenheiro civil, que pode estar trabalhando ali na questão de construção, de bem-estar dos animais, lindo. Mas e quando ele não tem? Quando o filho resolve ser médico, quando o filho resolve ser advogado, quando o filho resolve ser piloto da aeronáutica, ele não está ali na fazenda. E entra numa outra questão muito importante que a gente deve falar também, nós como advogados temos que tocar nesse assunto, que é a sucessão familiar, né? O hold rural. E que você como produtor rural, como que você vê essa descentralização do produtor rural, dessa forma tradicional, em passar para os filhos ou passar para alguém
que pode administrar a fazenda também, que não necessariamente precisa ser um filho, pode ser um administrador. Sim. No holding rural você já faz a divisão, todos já sabem, lá no final, depois, na hora da sucessão, quem vai ficar com qual parte, né? Você já antecipa isso. Tem uma diminuição de impostos, o holding rural tem uma diminuição de impostos, tem um custo, mas tem um benefício lá na frente, e você pode pôr uma pessoa para te ajudar a gerir essa fazenda. Como que você vê também essa parte, Neto, do holding rural? Quando a gente está falando, né, nesses pontos que você tocou, Emerson, da holding rural, da sucessão, da assessoria, a gente está falando no G, a gente está falando na governança. Tudo isso é assunto de governança. Então a gente trazendo a ESG, a agenda ESG para de dentro, vendo do lado de dentro e do lado de fora da porteira. Então essa parte da governança é parte disso que você falou. Primeiro, buscar bons profissionais para tanto a assessoria contábil quanto a assessoria jurídica. Num contrato, por exemplo, de arrendamento ou parceria que o produtor rural vai fazer, é extremamente recomendável que ele seja elaborado por um advogado, se possível em parceria com um contador, inclusive. Então, é uma assessoria importantíssima que muitas vezes o produtor, anos e anos, faz um contrato ali no fio do bigode, embora a gente saiba que é muito importante a força da palavra, honrar a palavra dada, mas os contratos ajudam muito nisso. E na parte da sucessão que você falou, é onde entra também essa assessoria. E aí a gente tem essa questão, né, que na família a gente pode ter alguém que seja herdeiro ou alguém que seja sucessor. E sem julgamento nenhum, nem todos querem ali atuar na sucessão do negócio. Às vezes a pessoa quer só ser herdeira mesmo daquele patrimônio. Mas é muito importante o produtor rural pensar nessa questão, falando, né, de governança, na sucessão familiar. Tanto o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, também quem é empresário no agro também, já começar a se preparar. E assim, a gente sabe que é inerente, né, à vida da gente que um dia nós não estaremos aqui, né? Vamos passar para outro nível, né? Exato. Então, pensar sobre isso, consultar um advogado para ver se é interessante ou não fazer a holding rural, ou regularizar essa transferência do patrimônio por uma doação, por exemplo, que é outra forma, e tentar se antecipar. E a holding tem vários benefícios, né, de diminuição da carga tributária e diminuição principalmente do ITCD, né, que não gera o pagamento, que quando você deixa chegar ali em caso de inventário, você vai ter um ITCD que é altíssimo, né, que é o imposto de transmissão causa morte da doação. Aí, né? Com a reforma tributária? Sim, provavelmente todo mundo falando que a gente vai ter um aumento desse imposto no Brasil, então é importante o produtor agir o quanto antes. Então, e ali, principalmente às vezes até coisas simples, conversar com a sua família. Quem é produtor rural, às vezes é tirador de leite, tem 50, 60 anos, claro, não espera que vai falecer de um dia para o outro, mas assim, já conversa com a sua família, já deixa as questões um pouco organizadas, porque o que a gente hoje tem visto muito as fazendas como empresas, né? Empresas ao céu aberto, né? Empresas ao céu aberto, com desafios enormes. Só não tem chaminé, né? Então, assim, é muito importante essa parte. E essa parte é governança. Ainda falando de governança, e como você falou das assessorias, né? Muitos produtores rurais precisam de uma assessoria financeira para fazer o caixa, por exemplo, para fazer a declaração de imposto de renda, notoriamente, né? E para atuar, por exemplo, no mercado financeiro, no mercado futuro. Quem trabalha com grãos, quem trabalha com boi gordo, por exemplo, na pecuária, eu sei um pouquinho, bem pouco, mas o que eu sei mais é a pecuária. A agricultura eu sei menos ainda. Mas na pecuária mesmo, a engorda é uma atividade de alto risco. Então você compra um garrote ali e vai engordar ele, você não sabe quanto você vai vender. Você sabe quanto ele te custou, você sabe mais ou menos quanto você vai pagar na ração, embora ela possa subir naquele período que você está com ele no coxo, e você não sabe quanto você vai receber. Mas você tem estratégias para isso, para você, de uma certa forma, antecipar ali o preço que você vai ter, que você vai comercializar. E uma dessas estratégias que é o mercado futuro,
que assim, às vezes você fala isso para um produtor rural mais tradicional, ele fala assim, não, o que é isso? Não mexer com isso não, vou ter que entregar o boi lá na bolsa. Tem 50 anos que eu faço do meu jeito, Tem né? 50 anos que eu faço mais assim. Eu, por exemplo, hoje não faria uma engorda sem estar travado na bolsa, porque é um risco muito grande. Ainda mais o que acontece, o que tem acontecido, já aconteceu 2 vezes em um período muito curto de tempo, que é a questão de paralisar as vendas para a China. Que o Brasil tem um acordo com a China que quando ele detecta qualquer caso do mal da vaca louca, né, que tem outro nome também, mas qualquer caso, que existem casos típicos, né, que existe transmissão entre os animais e casos atípicos. O caso atípico ele é só naquele animal, ele se desenvolveu de forma atípica, ele não vai contaminar outros. Mas quando detecta um caso de vaca louca, antes de descobrir se é típico ou atípico, já tem um autoembargo. O Brasil já para de fornecer para a China. Isso já aconteceu 2 vezes nos últimos 2, 3 anos e causou uma queda gigantesca no preço da arroba. Pega o produtor de surpresa. Pega o produtor de surpresa e o prejuízo é gigantesco. Então, o que é, tentando resumir um pouquinho o mercado futuro. Produtor, você precisa entregar o boi lá na bolsa, lá em São Paulo? Não precisa. Não precisa mandar os caminhões para lá, não. A comercialização vai ser com frigorífico, normal. Mas você vai, na própria Bolsa de Valores, existe uma precificação futura, que é uma perspectiva do mercado de quanto que vai estar a arroba do boi em cada mês. Então a gente tem códigos de ação, como se fosse uma ação, né, que é um mercado de opções. Você tem códigos para cada mês do ano, e você tem uma perspectiva ali no mercado que os frigoríficos negociam, os produtores negociam, especuladores também negociam, de quanto vai estar a arroba do boi. Então suponhamos que no mercado futuro a arroba do boi para maio está em 250. Por semelhança, hoje, né, se a gente for considerar, essa arroba do boi na bolsa é considerado ali o preço de São Paulo. É o preço de São Paulo. E por quê? Essa arroba do boi que está em maio, hoje ela está 250. Mas lá no final de maio, esse contrato de negociação do mercado futuro vai ser liquidado no último dia de maio. E aí quando ele for liquidado, você vai ver quanto ele vai valer exatamente, você vai ter o preço CPEA, que é o preço da arroba do boi gordo de São Paulo, nos últimos 5 dias úteis do mês. Então se hoje no CPEA para maio está em 250, e eu calculo o meu custo de produção, e eu vejo que eu vou conseguir produzir uma arroba a 220, ou 200, por exemplo. Então está interessante para mim negociar no mercado futuro, e aí quando eu tenho a boiada, a gente fala assim, não, eu vou operar vendido. Aí você vai no mercado futuro e opera vendido. Falou assim, para final de maio eu vou vender 330 arrobas, que é um contrato. Na bolsa você só consegue operar um contrato. O mínimo é um contrato, 330 arrobas. Se for 2 contratos, 660 e assim vai. Então você consegue fazer uma previsibilidade da receita. E o que vai acontecer? Você operou vendido a 250, chegou em maio, a arroba São Paulo está 200. O que vai acontecer? Na sua conta vai entrar essa diferença. Na sua conta financeira. Você vai vender para o frigorífico a 200. Mas na sua conta vai entrar essa diferença, que é 50 vezes 330. Que é o seu lucro, né? Que foi o seu lucro com a operação. Aí ele vai compensar o seu prejuízo, porque você vai vender para o frigorífico a 200, por exemplo. Se ele não faz essa operação e venderia por 200... Pronto, qual prejuízo. 200 foi o custo, né? Aí que trabalhou 1 ano, talvez 1 ano e meio aí de graça. Não ganhou nada. Então, isso é a governança. Uma parte do ESG que me chama muita atenção é o social. Explica um pouquinho para o produtor rural o que significa esse social. Essa responsabilidade social, eu acho que, em primeiro lugar, né, quando fala nessa responsabilidade social, eu acho que está voltado para os trabalhadores, para os recursos humanos da fazenda. Assim, a primeira visão, quando você pensa em responsabilidade social, é a responsabilidade social do produtor rural com quem está ali trabalhando com ele. Então, se ele tem um empregado, por exemplo, que seja um único empregado, então esse empregado tem que estar registrado, esse empregado tem que estar seguindo ali as normas de segurança do trabalho. Então, esse empregado tem que ter condições dignas ali de vida na fazenda dele, porque imagina um produtor rural depois que não
que não tem essas condições de não oferece essas condições de trabalho, respondendo depois por trabalho escravo, por exemplo, ou respondendo por trabalho infantil. Então pensa o prejuízo que isso é para a coletividade, né? Além do quanto você vai estar ferindo ali a dignidade do ser humano. E também tem o caráter social de estar voltado para a comunidade, assim, que pode se dar tanto de forma voluntária em relação a doações, a organizações filantrópicas, e que a gente tem esse trabalho, né? Muitas cooperativas, agrícolas. Muita gente. Dá uma explanadinha rapidinha sobre esse manejo racional. Então, a gente está aqui falando, né, do S, né, da responsabilidade social. É o que a gente falou, né? Se você tem um funcionário ali na sua propriedade, que ele esteja registrado, que você esteja seguindo as normas de segurança do trabalho para evitar acidentes, para que ele não machuque ali mexendo com gado. Ou seja, você tem que ter um curral com instalação adequada, você tem que ter um trator com a manutenção adequada. E ali você vai garantir condições dignas, né? Quando ele mora ali na sua propriedade, ele tem que ter morar em uma casa que seja adequada, que tenha condições de higiene. Até porque se isso não acontecer, o produtor vai responder ali, pode, a depender do caso, responder por trabalho escravo ou por trabalho infantil. Por exemplo, se você tem crianças ou adolescentes em idade escolar, até cabe ali ao próprio produtor rural, nesse conceito de responsabilidade social, indagar ali ao próprio funcionário, seu filho tá matriculado na escola? Então, se o ônibus não chega na sua propriedade, você, às vezes mora na cidade, você vai lá, fala com o secretário de educação, fala com o secretário de transporte, tem criança ali naquela região, o ônibus precisa passar. Então, isso é a responsabilidade social. E aí, voltando ao que a gente falou lá na frente, né? O ESG tem a sua fonte em valores de fraternidade e solidariedade. Que é o que o mundo está se atentando para isso, né? Exatamente. Muito bom, Neto. Neto, a gente precisa falar também dos nossos apoiadores, né? Dos nossos parceiros. Então nós gostaríamos de agradecer a Story Texas, ao Smile, né, que é o sócio proprietário da Story Texas, a Viva Motors, que é uma revenda multimarcas, especialista em picapes. Então, quando você for comprar sua picape, vai lá, fala com o Rodrigo Naves, a Canda, né, que é a cooperativa mista de Adamantina, que já está em Ituiutaba há 6 anos, ela é de São Paulo. O Rodrigo Parnaíba, um grande amigo nosso. O Cicobi Crédito Pontal, na pessoa do Simon e do Wesley, a gente vai fazer um podcast com eles em breve para falar sobre cooperativismo, né, que está muito em voga no país, com baixos custos de financiamento e tudo mais. A Viva Comunicações e Esquadrilhos, do nosso amigo João Lima. Da Logali Drive, né, do Alisson Rezende. A Logali Drive é um Uber inspecionado, sabe? Os carros novos, pessoas, ele busca a vida pregressa dessas pessoas que vão trabalhar. Então, se você tem que levar algum produto seu de valor, ou sua família, né? O produto de valor maior que a família não existe. Então a Logali te leva com bastante segurança. Um grande parceiro nosso, que é a Maquinelson John Deere, a Maquinelson Seguros, lá na pessoa da Gisele e do Vinícius. E pessoal, ontem eu estava conversando com o Jair Silva, que ele é de Santo André, no ABC Paulista, nós estávamos conversando ontem. Ele é proprietário da Drone Livre Agro, ele quer expandir a sua empresa aqui na região. Então mandar um abraço para você, Jair Silva, sócio proprietário da Drone Livre Agro. Espero que em breve você esteja aí conosco, né, em parceria nesse podcast, para divulgar o seu produto aqui em Ituiutaba e região. Agradecer também, Neto, né, o espaço, né, o nosso cenário, na pessoa da Gisele Franco. Nós estamos aqui no Palácio Ponto Alto, que é um local de festas aqui. Comporta 2.000 pessoas sentadas, aqui tem muito show, muito espaço. Então se você precisa de um espaço amplo, com toda a infraestrutura para grandes eventos, venha, fale conosco. A Gisele Franco é uma das nossas parceiras também, tá? Você vai estar muito bem acomodado. E Neto, nós somos serviçais do tempo, né? Nós temos tempo, você tem que voltar para Uberlândia. Então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais,
sobre o podcast, o que você achou do podcast, né? Nos dê algumas ideias aí para a gente produzir mais e melhor com eficiência para o produtor rural. Ô Emerson, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, pela primeira vez, inaugurando aí o podcast. A gente fica com frio na barriga, né, no começo, mas é bom esse bate-papo, a gente estar conversando com um amigo e estar discutindo sobre algo que nós dois gostamos muito, que é sobre o agronegócio, sobre a vida do produtor rural, sobre o direito do agronegócio. Então, tenho certeza que vai somar cada vez mais aí com conteúdo. Espero ter agregado, trazido um pouco de conteúdo interessante. Estou, né, à disposição de todo mundo aí. Depois não sei se vai divulgar as redes sociais, mas o Instagram é @joaquimjosedepaula.neto. E é sempre bom a gente conhecer novas pessoas, trocar ideias sobre agronegócio, sobre a pecuária e sobre o direito também. E parabéns, e tenho certeza que vai ter muitos outros podcasts que vão trazer muito conteúdo aí para Ituiutaba, para toda a região, para o Brasil inteiro, né? Porque hoje em dia a gente fala para o Brasil inteiro. Porque nós vamos colocar em todas as plataformas, né? YouTube, Instagram, Face. Nós vamos colocar assim, vou pegar depois com você as suas redes sociais. Nós vamos colocar ali tanto no YouTube quanto nos nossos cortes. E te agradecer, Neto. Te agradecer, né? Porque nós fizemos uma amizade aí bacana, uma amizade de colega para colega, né, de advogado, de pessoas que acreditam no produtor rural, acreditam no agronegócio. E a gente tem bons projetos aí para esse podcast. E dizer para vocês, pessoal, que foi uma honra para mim estar aqui com o Neto, né, nessa manhã, nessa tarde muito boa. Talvez você vai ver de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas nós estamos aqui numa tarde. E dizer para vocês, nos sigam, é mais agro, todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se você quiser me seguir, você vai lá, emersonalves.oficial, você me segue no Instagram. Eu também tenho um outro canal que vou também divulgar o podcast, que é o E3 Agro, nos siga. E lá no Face eu estou também como Emerson Alves. Então nos siga, nós temos muitas coisas para oferecer para vocês. Tem muito chão para correr, muita coisa para produzir, né? Com certeza. É um avante aí na defesa do produtor rural. Isso. E lembrando, como eu disse lá no começo, aqui vocês têm um podcast que vai defender você, produtor rural e produtor rural. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.